E aí, pessoal, aqui é o Felipe Coelho, eu sou sócio da ABCD Ventures e essa é mais uma temporada do The SaaS Outline, que é o podcast da ABCD. Como vocês já viram nos episódios anteriores, a gente está trazendo um tema de inteligência artificial aplicada às estratégias de go-to-market. E hoje a gente está aqui para falar sobre agentes de IA, junto com o Renato Chialca, obrigado Renato, que é o Country Manager da Patagon, que é uma empresa que vem se destacando quando a gente fala de agentes e a sua aplicação em vendas. Acho que invariavelmente, cara, um bom ponto de partida é você se apresentar, contar um pouquinho mais sobre a empresa e o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Perfeito. Obrigado, Felipe, pelo convite. Uma honra estar aqui. Imagina. Obrigado, pessoal, por estar assistindo. Eu espero poder contribuir aqui com a conversa, trazer um pouquinho do universo de agentes de IA, né? Um tema que está sendo muito falado aí no mercado. Mas antes, queria me apresentar. Eu comecei no mundo de startup há um bom tempo, né? Quase 20 anos já, quando as pessoas compravam pizza com 70% de desconto lá no Peixe Urbano. De lá eu passei por Movile, passei por Gympass, passei por Loft, e recentemente na GUP, né, referência em recrutamento e seleção com IA. Desde quando surgiu o ChatGPT, eu falei, cara, isso vai mudar o mundo, né? Há 2, 3 anos atrás, comecei a aplicar e queria cada vez mais aplicar em vendas, aplicar no meu dia a dia para trazer resultado para as empresas que eu trabalhava. E quando surgiu a Patagon, foi amor à primeira vista. Falei, cara, isso vai mudar o mundo, eu preciso trabalhar com isso. E fiz a mudança, recebi o convite dessa empresa que é argentina, né, para liderar a operação no Brasil, e há 2 meses eu lidero vendas para a América Latina também. Então está sendo muito divertido explorar esse mundo de agentes de IA aplicados a marketing, vendas, e explorar esse mercado não só no Brasil, mas participar da mudança, da adoção de inteligência artificial na América Latina. Muito legal. Conta um pouquinho para a gente da empresa também. Você trouxe ali que é uma empresa que não é brasileira. Como que é a composição dela? Desde quando a Patagon surgiu? Perfeito. A Patagon é fundada por equatorianos e argentinos, né, que eram do mercado de tecnologia, né, ex-botmaker, ex-restaurando, né, com exceção do nosso CTO, que era ex-head de IA, que é um ex-head de IA da JP Morgan. É uma empresa fundada por pessoas do mercado de tecnologia que olharam para a IA como uma oportunidade de explorar diversas dores, né, identificaram na dor de GTM, né, um potencial para ser explorado, né? E então a empresa começou a explorar os primeiros clientes no networking ali, né? Primeiro no Equador, e aí depois acabou indo para outros mercados, porque um cliente satisfeito, às vezes é um grupo muito grande, acaba levando a gente para outros mercados, e hoje a gente está presente em 10 países, né? Na América Latina. Como eu disse, o intuito é acelerar a adoção da IA na América Latina como um todo. Isso é ótimo porque a gente vê o que está funcionando aqui no Brasil e leva para outros mercados e vice-versa, né? E a gente lançou recentemente no Brasil, em maio, né, no Web Summit, então um lançamento oficial, né? Os primeiros clientes a gente já vinha tendo antes através dos nossos fundos, né, aqui no Brasil, mas oficialmente a gente está há 2 meses ali com os primeiros clientes já em lançamento, já em implementação. Então, é uma empresa que já nasceu meio que global, né? E é muito interessante ver essa virada da tecnologia, né? Porque antigamente, até entrando um pouquinho aqui no nosso assunto, que a gente vai discorrer um pouco, as tecnologias demoravam para elas penetrarem. Mas a IA, diferentemente de outras tecnologias, parece que todas as estrelas se alinharam para ela já estar pronta para penetrar, por isso que ela cresce muito rápido, né? A gente vê aí o ChatGPT como o maior case da história de growth, né? Onde conseguiu milhares de usuários em poucos meses, já é uma empresa que vale seus bilhões e cresce muito rápido. Então, a IA propicia isso, né? Com que a gente consiga estar muito rápido em muitos lugares, e a gente vê que a América Latina ela não está para trás disso, né? A gente consegue adotar na mesma velocidade ou às vezes até mais rápido do que outros territórios. A gente percebia antes, né, que a dificuldade cultural, havia uma barreira de língua em relação à adoção de tecnologias que agora basicamente foi reduzida a zero, né? Exatamente. Então, pessoal, como vocês já estão acostumados nos nossos conteúdos, a gente vai ter uma profundidade técnica e é o tipo de episódio para você acompanhar com papel e caneta, que com certeza o Renato vai trazer bons insights
para a sua operação de aquisição. Uma pergunta que a gente tem trazido para todos os nossos convidados é justamente relacionado à aplicação da inteligência artificial para a GTM, mas de uma forma um pouco mais ampla. A gente sabe que a inteligência artificial está redesenhando o playbook de go-to-market, basicamente todas as empresas, independente do ticket, independente do segmento. Queria que você trouxesse, Renato, um pouquinho dessa visão antes e depois da inteligência artificial no processo de vendas, para a gente colocar a bola no centro e abrir a nossa conversa. Muito bom. É uma excelente provocação, né? Porque nos últimos... Enfim, desde quando eu me entendo como profissional de go-to-market, profissional de vendas, de startups, o modelo é praticamente o mesmo, né? Então, surgiu lá em 2000 o Errol Ross, né, aplicando uma metodologia diferente na Salesforce, depois ele disseminou essa informação para o mundo, né, e hoje, basicamente, a maioria das empresas tem o mesmo formato, né, que é ter LDRs, SDRs, BDRs, ter passagem de bastão de geração de leads para conversão de leads, para negociação, fechamento e tudo mais. Então, é um modelo que está muito enraizado, né? Só que ele é um modelo que tem as suas ineficiências, né? E ele, com IA, e não só com IA, tá? Porque a gente fala muito de IA, mas são várias tecnologias, né? Que juntas e com IA acopladas que estão fazendo essa diferença, né? Mas ela vai propiciar, e já está propiciando, uma mudança nesse modelo como um todo. Tá? Então, o que tem de ineficiências desse modelo que a gente vem trabalhando, eu, você, estamos trabalhando há 15 anos dessa forma. Né? Tá. E quais são as ineficiências? Bom, vamos olhar primeiro do ponto de vista da empresa. Né? Você investe em marketing para gerar seus leads. Né? Você tem ali os formulários. Desses formulários, você manda o lead para os SDRs, que vão atuar naquela conversão. Né? Depois você identifica quem são os leads em potencial que estão no momento de compra para passar para o time de vendas. Né? Depois esse time de vendas vai trabalhar na tratativa, na negociação, no fechamento. Depois a gente tem todo o time de onboarding e CS para atuar nisso. Tá? Então, primeiro que ele é muito... A experiência ela é muito cortada. Começa lá no formulário. Você preenche o formulário e você fica pensando quando que os meus SDRs vão entrar em contato com esse lead. Né? Depois que é pouco previsível, né? Porque por mais que você tenha uma máquina de vendas muito bem azeitada, você depende de algo que é o fator humano, que ele é inconstante. Né? Dependendo de para quem vai aquele lead, você tem um resultado diferente. Né? Você tem momentos da empresa onde você tem um turnover maior, você perdeu o seu melhor SDR. Né? Enfim, tem várias ineficiências nesse processo. Né? Uma ineficiência que poucas pessoas pensam ok, eu invisto mais em marketing, será que eu vou ter mais vendas? Não necessariamente, porque existe uma relação entre investimento e crescimento nesse modelo. Nesse modelo tradicional, o que acontece? Digamos que o seu time ele é capaz de atender 100 leads por dia. Tá? Se você manda 50 leads, o que vai acontecer? Eles vão conseguir fazer um bom trabalho, vão conseguir converter e chegar ali, sei lá, nos 10, 15 leads ou oportunidades com aqueles leads gerados. Digamos que o teto de oportunidade seja 20. Ok, dificilmente ele vai conseguir chegar nas 20. Né? A gente tem ali algumas ineficiências, sempre vai ter alguma ineficiência. Né? Mas o que acontece se você manda 150 leads para esse mesmo time de vendas? Ele não vai conseguir converter nem aquela quantidade de leads que ele estava convertendo antes. Por quê? Ele começa a fazer um trabalho mais ineficiente, porque ele vai fazer menos touch points, vai demorar mais tempo para entrar em contato, ou seja, a conversão vai tender a zero. Ou seja, se você investir mais, você vai ter menos resultado do que você tinha antes. A não ser que você contrate mais pessoas, contrate mais lideranças, aumente teu CAC. Isso é algo que ele não é escalável. Né? Ele é verticalmente escalável. Né? Você tem que contratar mais para você ter mais resultado. E o que acontece quando a gente muda para esse modelo onde a gente tem mais tecnologia, como automações, como IA preditiva, né, IA generativa,
o que muda, né? Essa curva ela passa a ser horizontal. Né? Quanto mais você investe, mais você retorna. Quanto mais você investe, mais você retorna. Porque você passa a não ter mais esse elemento de capacity. Né? Você não tem mais um problema de, poxa, eu tenho que contratar mais, treinar, desenvolver para ter resultado daqui a 3 meses. Não. Se você já tem seu playbook azeitado, já sabe definir seu ICP, já sabe qualificar teu lead, se você treina bem os agents para fazer isso, e tem um sales stack ali que se conversa muito bem e que vai aproveitar o máximo desses leads, você tem um resultado muito melhor. Então, respondendo a tua pergunta, o que está mudando no go-to-marketing com o uso da IA? Eu diria que é mudando o todo. Né? Então, essa maneira que a gente estava acostumado a fazer, onde a gente quebra muito todas as etapas, né? E onde a gente depende muito do humano para escalar todas, o que a gente faz? A gente tira todo o trabalho manual, que toda a ineficiência que o humano também não quer fazer. Né? Por que o turnover de SDR é alto? Porque é um saco. É um saco você ser cobrado por atividade. Eu tenho que fazer 60 atividades num dia. É um saco. Poxa, vamos ser mais inteligentes. Né? Vamos fazer uma lista de prospects, cara, muito bem segmentada, que foi abastecida com IA, que leu todos os dados e falou, poxa, esses são os ICPs, e não só porque ele é desse segmento e dessa região e desse porte. Cara, dá para ir muito além com IA. Né? Você usa o Clay, por exemplo, que é uma ferramenta fantástica, onde você consegue, por exemplo, pegar outros critérios de IA preditiva para você falar, poxa, esse cara aqui tem muito fit. Depois você fazer uma abordagem muito mais segmentada e personalizada. Né? Então, assim, dá para você aproveitar muito mais todas os seus leads através do uso da tecnologia e do uso da IA, né? Para você ter melhores conversões. Então, assim, como a gente está vendendo vai mudar. Né? E a gente vai explorar isso daqui a pouco. Está muito relacionado a tua empresa tem mindset de mudança? Ou você vai querer adaptar a IA num processo antigo? Então, você tem que estar aberto também a adaptar e a transformar o teu modelo de aquisição para se adaptar a esse novo mundo da IA. Eu acho que é um pouquinho esse o contexto. Muito legal. É muito do que a gente acredita na ABCD também, né? Que é aquela lógica do vender mais e do vender melhor. Então a gente percebe que basicamente todos os tickets, o ciclo de vendas aumentou. Tá mais difícil de vender. E é realmente sustentável você achar que você vai vender mais apenas gerando mais oportunidades. O canal também existe. No canal também existe uma competição que faz com que o custo de aquisição tenha aumentado gradualmente, mas de uma forma significativa. Então acho que a grande mensagem que fica aqui é como justamente captar os prêmios que estão sendo perdidos nessa ineficiência através dessa automação, né? Conseguir entender justamente aonde estão acontecendo as perdas e diminuir esse atrito. Poxa, muito legal, Renato. E dando um próximo passo, né, eu acho que o assunto, né, até o objetivo do nosso conteúdo aqui hoje, e um assunto que gera muita discussão e muita dúvida, sobre o papel dos agentes nessa esteira de aquisição. Conta pra gente um pouco do que já existe hoje, do que já está disponível, do que está por vir por aí, quando a gente fala de agentes de inteligência artificial, o que já é possível ser feito agora? Muito, muito interessante, né, essa pergunta, porque o termo agentes de IA ele é muito amplo. Tá? A IA é um termo muito amplo. Né? A gente pode aplicar IA para tudo. Né? Segundo um estudo da Salesforce, hoje 70% das empresas que foram fundadas nos últimos 3 anos, das startups fundadas nos últimos 3 anos, já usam IA como core business. Né? E a pergunta que a gente faz é, ok, mas você usa IA para growth? E às vezes é mais inteligente você terceirizar isso do que você tentar fazer isso dentro de casa, porque você tem várias frentes para atacar. Né? E aí no que a gente fala de agentes de IA, tem muita gente vendendo o sonho de que é super fácil, né? Abre o N8N ali, faz um negocinho aqui, acabou. Você vai vender 40, vai fazer 40 vendas por dia ali sem uma pessoa operar.
Cara, isso é fantasia, tá? Isso é fantasia. Aí vocês devem pensar, pô, o Renato deveria estar lá falando que não, a gente já vai resolver a tua vida. Você vai realmente só plugar o N8N ali e fazer essa mágica acontecer, tá? E a verdade é que é muito difícil fazer realmente funcionar. É muito difícil realmente o agente te dar as melhores respostas. E outra, depois tem uma camada de segurança, tem uma camada de dados, tem a questão dele trazer a informação correta que não é simples fazer. E aí o que a gente vê mais acontecendo são empresas falando, não, legal, vou fazer dentro de casa, eu tenho um time de tecnologia, também sou uma empresa de tech. Legal, depois volta de 4, 5 meses, volta falando, então, a gente testou ali em produção, não rolou. Né? Quando você faz um protótipo ali, beleza, vai. Mas escalar isso, e principalmente para médias e grandes empresas que têm uma questão de segurança de dados, que tem, enfim, um resultado que você não pode deixar cair, é muito complexo. Tá? E aí, respondendo, o que dá para fazer ou não dá para fazer? Né? Nós, por exemplo, na Patagon, a gente foca em criar agentes de IA que atendem no WhatsApp, principalmente inbound leads. Tá? Então, o que a gente tem feito, né? E que tem dado assim, excelentes resultados em aumento de vendas em 3, 4 vezes, em aumento de conversão em no mínimo 30%, inclusive a gente garante isso em contrato. E, enfim, redução de custo, mas a gente preza muito mais por resultado do que simplesmente você vai reduzir custo com SDR. Isso é uma falácia também, tá? Porque a gente tem que pensar em como a gente extrai mais retorno sobre o investimento que a gente tem e não simplesmente quanto que me custa um SDR e eu quero trocar ele por um robô. Cara, isso não é isso que a gente gosta de incentivar. Acaba acontecendo sim uma redução de custo, né, com o time de vendas, mas esse custo muitas vezes ele é realocado, por exemplo, para você reinvestir em marketing, né, para você contratar melhores vendedores, né? Mas respondendo o que dá para ser feito. Então, por exemplo, imagine que hoje um fluxo padrão numa empresa B2B SaaS, que eu acredito que a maioria das pessoas que está assistindo aqui eu faço um anúncio, eu mando esse lead ou para um formulário ou para o meu site, ele responde um formulário, esse lead cai para um SDR, que aí o gerente de marketing fica rezando para esse SDR entrar em contato rápido com esse lead, para tentar convertê-lo numa oportunidade e depois a gente fazer a venda. O que já é possível fazer? Tá? E a gente tem dezenas de empresas já operando nesse fluxo. Cara, para que eu preciso ter um formulário, criar ficção ali? Por que eu não mando direto para um WhatsApp? Não mando direto para o WhatsApp, porque senão eu vou mandar lead não qualificado para o meu time de vendas e ele não vai ser capaz de atender todo mundo. Perfeito, mas com IA você não tem mais esse problema. Então você corta essa fricção, primeiro. Tá? Então você mandou de um formulário, de uma campanha no Facebook, no LinkedIn, no Google, direto para um WhatsApp. Do teu site, ao invés de fale conosco o formulário, não, o WhatsApp. Tá? E você direciona todos os seus leads para ali. O que o agente é capaz de fazer? E é muito importante falar qual que é a diferença de um chatbot e de um agente aqui. Tá? Quando a gente fala de um chatbot, e vocês devem conhecer diversos, e já devem ter tido a experiência, o que geralmente acontece? O chatbot ele é feito como uma árvore de decisão, onde basicamente você tem o quê? Você tem qual que é a jornada que esse possível lead vai seguir. E ele não tem nem a opção de você ter uma jornada diferente. Tanto que não é raro as pessoas começarem a fazer com um chatbot e falar, pelo amor de Deus, me passa um humano. Né? Porque quebra experiência. Quem nunca entrou no chatbot ali e falou, tá bom, mas me responde isso. Não, você quer falar com venda, suporte ou atendimento? Não, eu quero que você me responda só isso. Né? E isso um chatbot não faz. Existem também chatbots com LLMs, né, com uma camada de IA por trás, que até tem uma resposta um pouco mais fofinha e tudo mais, mas um agente de IA ele é muito mais que isso. Tá? Então, o que um agente de IA é capaz de fazer? Então, vou te dar um exemplo de um segmento que para a gente funciona muito, muito bem, que é o segmento automotivo. Né? A Toyota, né, um dos nossos clientes, faz um anúncio em horário nobre, às 9 horas da noite. O que acontece? Esses leads vão para o site ou vão para leiam um QR Code ali e caem no atendimento, esse lead só vai ser atendido no dia seguinte.
O que é possível com o agente de IA da Patagon, por exemplo? Esse lead vai direto no WhatsApp. E o agente vai falar, que bacana, você veio do anúncio do Corolla híbrido 2025. O que você quer saber sobre esse carro? Como assim? O que eu quero saber? Tão aberto assim? Tão aberto assim. Eu quero saber quantos litros tem um porta-mala. Porta-mala desse veículo tem tantos litros. Bacana. E qual que é a autonomia? A autonomia dele é de 500 quilômetros. Aí quanto que ele faz por litro? Ele faz, não sei, não sei do Corolla híbrido de cor, por exemplo, é uma deficiência do humano. Um vendedor nunca vai saber o catálogo inteiro, todas as informações. A IA consegue saber. Né? Então, ele consegue não só responder as dúvidas, capturar o lead. Então, Felipe, você me perguntou do Corolla aqui, tira essas dúvidas, mas me fala, qual que é o teu e-mail aqui, só para eu te mandar um catálogo desse produto? Né? Meu e-mail é tal. Perfeito, mas me fala mais. Você está procurando um carro nessa faixa, um pouco mais barato, você vai buscar financiamento ou não? Então, é muito diferente a experiência. Né? Ela basicamente simula a experiência de um humano, mas um humano que vai atender 24/7, real time, com memória infinita, né? E melhor, você já teve problema nas suas operações de venda de SDRs ou vendedores que não imputam informação no CRM? Já teve esse problema? Então, isso não acontece com a IA, né? Porque automaticamente, isso é o que o agente consegue fazer. E no que a gente fala agente, parece que é um negocinho só, um robozinho só. Na verdade, são vários agentes ao mesmo tempo e cada um é especialista, muito especialista em uma função. Então, enquanto um agente, ele captura a mensagem que você está mandando, o outro agente vai consultar, vai raciocinar. Vai pensar, tá bom, o Felipe mandou essa informação, o que eu devo fazer com essa informação? Então, ele raciocina sobre aquela informação, ele imagina, legal, qual que é a ferramenta que eu tenho que acionar aqui? Eu tenho que buscar uma informação no banco de dados, eu tenho que simplesmente responder boa tarde para esse cara, eu tenho que buscar essa informação na internet, ou eu tenho que eu tenho que preencher essa informação no CRM, né? Ou buscar no catálogo de produtos ali se tem no estoque, enfim, né? Então, o agente ele é capaz de fazer esse raciocínio, né? Assim como o humano faria, né? Me perguntou, qual veículo você tem? O que o humano faria? Iria lá no sistema, buscaria qual que é o veículo que tem. Eu tenho esse aqui. Quantos litros tem? Quantos litros tem? Deixa eu ver aqui tantos litros. Então, ele faz exatamente esse processo, né? Então, ele captura o lead, assim como um formulário faria, só que melhor, porque ele consegue incluir as perguntas no meio da conversa, então você consegue aumentar muito a sua taxa de conversão, né? Você consegue qualificar melhor, então as mesmas perguntas que um SDR faria num processo de qualificação, ele consegue fazer de uma forma super envolvente, né? Depois, ele consegue, então, capturar, tirar as dúvidas, qualificar e agendar a reunião. Então, aquele lead que eu comentei da Toyota que viu o anúncio às 9 horas da noite, ele normalmente começaria o atendimento dele às 9 horas da manhã do dia seguinte, quando o SDR chegasse para trabalhar, né? E a gente sabe que ele vai chegar para trabalhar, vai tomar um café, vai sentar, vai começar às 9h30 e vai tentar ligar para todos os leads que chegaram. Só aí você tem muito desperdício, né? Mas, enfim, voltando a falar dessa capacidade, então, enquanto esse lead iria começar a ser convertido, ele já foi convertido e essa visita que ia ser prospectada às 9 horas da manhã, às vezes pode estar sendo marcada e sendo realizada. Então, com isso, você consegue acelerar muito o ciclo de venda, né? Você consegue taxas de conversões altíssimas, né? Não raro os nossos clientes têm 3, 4 vezes mais volume de visitas nos showrooms ou de reuniões agendadas, porque você tem muita ineficiência em todo esse processo que a gente veio falando, né? Então, por exemplo, só o fato da gente ter tirado o formulário do nosso site, a gente saiu de 0,2 para 5% de conversão de visita para leads, para leads. Né? E depois, com o fato de você atender 24/7, real time, com toda essa camada de inteligência e de dados conectados que a gente consegue fazer, você tem conversões de 3, 4 vezes mais. Né? Então, basicamente é isso que a gente faz, né? E o que já é realidade, muitas empresas, clientes nossos já estão tendo esse tipo de retorno. Tá? Agora eu quero dizer o que não faz. Tá? Algumas pessoas me perguntam, Renato, você falou muito de inbound e outbound.
É possível mandar em massa, por exemplo, uma mensagem via WhatsApp personalizada para centenas de milhares de leads? A gente consegue mandar. Agora, conseguir não significa poder. Por quê? A Meta, ela não quer que você seja spameado no seu WhatsApp pessoal por centenas de milhares de empresas no mesmo dia, senão você vai parar de usar o WhatsApp. Né? E outra, as pessoas vão te spamear e vão bloquear a conta dessa empresa. Então a gente é muito cauteloso em como fazer isso. Né? Tem algumas maneiras de contornar, né? A gente vem explorando o outbound no WhatsApp com agentes de IA, né? Mas ele ainda não é simples por essa questão de spam. Né? Então tem que buscar alternativas, a gente tem feito alguns experimentos para isso. Então, esse é uma das coisas que as pessoas acham, e muitas empresas estão vendendo isso, e a gente fala, poxa, como que vocês estão vendendo isso? Porque é contra-racional. Tá? Depois, o nosso agente, por exemplo, ele entende áudio. A gente já responde em áudio? A gente poderia. Tá? Inclusive, a gente está avaliando para o segundo semestre se a gente vai priorizar essa feature ou não. Mas, o que acontece? Ele é um pouco mais caro. Né? Eu gasto mais tokens, né? Que é a moeda da IA, para dar uma resposta em áudio do que uma resposta em texto. Então, hoje a gente prioriza dar a resposta em texto, porque com isso eu consigo baratear o meu custo, né? E eu não deixo meu produto mais caro para o meu cliente. E a gente ainda não entende o quanto que isso vai, de fato, gerar mais vendas, eu responder em texto ou em áudio, ou a questão da robotização ainda. A gente ainda acha que é um pouco robótica a voz. Tem evoluído muito, né? A gente tem modelos sendo lançados a todo momento, né? com uma qualidade muito boa, mas a gente ainda não acha que está 100%. Né? Outras coisas, e aí olhando num aspecto muito mais amplo do que a Patagon em si, tá? Ele vai substituir todo o meu time de vendas? Hoje não, gente. A gente tem 2, 3 anos ali de IA. A gente está na ponta do iceberg, nem começou essa brincadeira. Né? Nem começou. Eu acho que vai evoluir para algo que pode substituir, aí pensando em sci-fi aqui, vai substituir todo mundo, dependendo do alcance que isso chegar. Tanto os SDRs, quanto os coordenadores, quanto os gestores, quanto os diretores. A IA pode, a longo prazo, ela está evoluindo muito rápido, pode transformar todos os mercados. Eu acho que está longe disso, não sei quanto tempo, não sou nenhum especialista futurístico aqui para prever isso, mas assim, ainda não substitui muita coisa. Né? Então, por exemplo, um lead que se perdeu ali no fluxo, a IA, eu acho que em pouco tempo vai conseguir ser resgatada. A gente, por exemplo, está desenvolvendo algumas features para ser um life cycle agent, para atuar em várias fases do funil, identificar onde que está e tudo mais. Mas hoje, por exemplo, se um lead se perde ali no meio, eu tenho que colocar ele no fluxo manualmente, né? Ou fazer a stack para que isso seja direcionado e tudo mais. Então, ainda não tem uma bala de prata que resolva tudo, né? Principalmente quando a gente vai para um mundo de outbound, né? A gente tem várias ferramentas, então eu citei a Clay ali para análise preditiva antes de você colocar numa cadência. A gente usa, por exemplo, a Lemlist, que é para fazer as cadências multicanais, né? E também com IA ali na ponta. Sempre com IA, né? Mas não tem nada que, puxa, o que é o contrato que vai, poxa, não preciso mais de área de venda, eu vou contratar uma IA. Não existe, tá? Você vai precisar de várias ferramentas ainda, né? Que no seu composto, com uma formatação de uma stack de venda muito boa, né? E aí com um bom GTM Engineering, com um bom time de Sales Ops, para fazer e orquestrar tudo isso, tá? Cara, muito interessante. Com a sua fala, na minha opinião, pessoal, o principal erro ao você tentar implementar uma estratégia de agente de inteligência artificial na sua esteira de aquisição não está ligada propriamente à inteligência em si, mas ao aspecto financeiro. Então eu vejo ali muitos founders, heads de vendas, líderes, querendo implementar a inteligência artificial e otimizar o processo, mas eles não sabem muito bem o valor da oportunidade ao longo da esteira. E isso é fundamental para você conseguir perceber o retorno dessas ações, o ROI dessas ações propriamente dito. Então, muitas vezes, você pode trazer um agente que aumente o volume
Na primeira etapa, mas será que isso guarda uma correlação com uma taxa de conversão maior? Como o Renato trouxe aqui, se a gente traz ali um custo maior para fazer a resposta por voz, isso guarda uma correlação com taxa de conversão? Porque você aumenta o seu custo, né? Então, se você não tem um prêmio a ser captado e não tem um impacto, aquilo não necessariamente faz sentido para a sua operação. Então, é fundamental que para você consiga implementar e entender se a estratégia é para você, o impacto que ela tem, né, qual o prêmio para se captar e qual é essa ineficiência, que você domine um aspecto financeiro da sua trilha de aquisição. Só assim você vai conseguir posicionar o seu agente e entender de fato o impacto que ele tem e conseguir também captar essa ineficiência no funil de aquisição. Um outro tópico que ficou muito relevante na sua fala para mim, Renato, foi o aspecto da entrada no funil de vendas. Então, muitas empresas elas procuram a eficiência ao longo do funil, sendo que se você não conecta aquela oportunidade no menor tempo possível, pessoal, tem um estudo da HubSpot que tem 10 anos, mas mais atual do que nunca, que mostra que a sua eficiência ela cai drasticamente. Então, assim, não existe eficiência em vendas se você não consegue conectar e responder essa oportunidade rapidamente. Com o efeito da internet, da digitalização e agora da inteligência artificial, a expectativa do outro lado, da oportunidade, é ser atendida no menor tempo possível. Então, independente do mercado, se você demora 12, 5, 1 hora eventualmente para conectar aquela oportunidade, você já está sendo ineficiente, porque essa é a matéria-prima que você vai trabalhar no comercial depois. Então, tudo que você trabalha em eficiência em cima dessa matéria-prima já parte de um ponto ineficiente, uma vez que você não conectou o maior volume de oportunidades no menor período de tempo. Então, correlacionando esses dois pontos, se você não domina esse aspecto financeiro, é muito fácil você ter um falso positivo ou um falso negativo, do tipo, poxa, aumentei o volume das oportunidades, mas não necessariamente estou vendendo mais. Aumentei o volume de oportunidades, mas diminuí o meu tempo de primeira conexão. Então, dominar esse aspecto financeiro, o valor dessa oportunidade ao longo do seu processo comercial vai ser fundamental para você, profissional de GTM, avaliar o impacto de cada iniciativa. E te complementando, muito interessante essa visão, né? A IA, acho que o principal benefício que ela traz no final do dia é dados, né? Então, essa eficiência que você está falando, ela é o principal ativo da aplicação. Porque assim, a qualificação do lead é só uma etapa desse processo. Mas a dor que realmente a gente consegue resolver é, será que eu gerar mais leads significa que eu vou crescer meu negócio? Não necessariamente. Porque você não sabe a qualidade desse lead. Exatamente. A partir do momento que você consegue, por exemplo, na Patagon a gente consegue fazer toda a attribution, né? Eu consigo traquear o TM, eu consigo traquear de qual campanha esse lead está vindo. Então eu consigo saber de ponta a ponta, da geração do lead à conversão daquele lead. Então eu consigo reabastecer o Facebook, o Google e dizer, olha, melhor a campanha para este perfil de lead, que é este perfil de lead que está convertendo em lead qualificado. Ele retroalimenta. Né? Então, com isso é muito difícil de fazer e a gente consegue esse tracking, onde você consegue dar visibilidade através de dados para o time de marketing, que antes ficava num limbo, que gerava o lead, né? E aí marketing culpando o time de venda que vocês que são preguiçosos, que não ligam para o cliente, que não sabem vender, e vendas virando para marketing, mas você gera um monte de lead desqualificado, né? Coloca uma campanha ali, e aí as áreas não se conversavam. Então por isso que assim, eu falo que é uma transformação, é uma revolução que vai fazer que a IA está fazendo nas vendas, porque ela está juntando marketing e vendas. Né? Por isso que eu gosto muito da palavra go-to-marketing, né? Porque é muito isso. Você está juntando marketing, vendas e produto, tudo na mesma coisa. Né? E cada vez mais vai ser isso. Né? Claro, o vendas, na minha visão, cada vez mais indo para o lado da conexão, do atributo humano, né? E da parte estratégica. Então, falando um pouquinho de futuro, eu acredito que cada vez mais a gente vai ter pessoas
focadas em administrar IaaS. Né? Então, sabe quando você vai num mercado hoje é muito da nossa realidade. Você vai no mercado, tem um autoatendimento ali, né? 10 caixas de mercado para 1, 2 pessoas supervisionando, que vão ajudar você se acabar a sacolinha, vai ajudar a pesar uma fruta, vai liberar o caixa caso você for passar uma bebida alcoólica. Mas antes a gente tinha 10 operadores de caixa, né? E hoje você tem 1, 2 fazendo aquilo. Só que é uma pessoa que ela está supervisionando a IA. Eu acho que é muito que vai acontecer em todas as profissões, inclusive nas nossas, onde eu, por exemplo, na própria Patagon, eu sou gestor de uma IA hoje. A Pat, como a gente apelidou a nossa própria IA, ela está ali trabalhando os leads e eu tenho que dar feedback para ela. Então, como que é esse feedback? Eu analiso as conversas que ela fez e eu falo, poxa, você desqualificou aqui um diretor da Exame. Aí ela poderia me responder, né? Tá, mas ele me falou que não tinha lead, que ele não trabalhava com isso, eu desqualifiquei. Então eu tenho que treinar a IA para falar assim, não, mas espera aí, tenta entender qual que é a intenção da pessoa. Um jornalista da Exame. Poxa, eu quero falar com ele amanhã, né? Então eu tenho que treinar a Paty e falar, Paty, não, Paty, seguinte, próxima vez que aparecer um jornalista aqui, você deve falar isso para ele, não isso. A diferença é que uma vez treinada a IA, uma vez que você ajusta o prompt ali, ele ajustou e ele não erra mais a mesma coisa, né? Então eu acho que a gente vai se tornar gestores de IA, né? Então, operadores. Então, a função de go-to-market engineering, a função está toda interligada agora, entre marketing, vendas e produto. Tá? Muito interessante. Voltando um pouquinho no ponto que você trouxe sobre atribuição, a gente percebe que tem um prêmio em relação à eficiência aqui muito significativo. Então, antigamente, a gente tinha um playbook que a empresa deveria apostar em um ICP, em um canal e trabalhar ali uma proposta de valor relevante. E a gente percebe que, nesse momento, os canais eles se cruzam, né? Então, você gera um lead em evento e converte ele depois através de uma estratégia inbound. Ou você gera ele numa estratégia inbound, depois prospecta, mas ele passou por um processo de nutrição, né? Então, primeiro, com a inteligência artificial, você consegue entender justamente aonde você originou aquela oportunidade, mas como que foi aquela trajetória. Mas um ponto, Renato, que a gente percebe que traz a eficiência na prática é justamente ter acesso a essa informação em tempo real. Então, antigamente, o marketing trabalhava nas campanhas e ele esperava aquele SLA, Marketing Vendas, para entender, poxa, os leads que eu mandei ao longo da semana são os leads adequados? A gente conseguiu gerar aquele lead no perfil A, no volume, vocês conseguiram conectar, né? E até do ponto de vista do marketing, a expectativa de vendas, conseguir conectar aquilo num tempo rápido para trazer o retorno daquele esforço. E com a inteligência artificial, você não precisa esperar mais essa reunião. Você não precisa mais daquele momento, né? Que muitas vezes já é tarde, já representa uma ineficiência, porque aquela campanha rodou até o momento que você dá aquele feedback. E atualmente você consegue justamente olhar em tempo real qual é essa atribuição, qual é o custo dessa oportunidade, qual a eficiência de vendas em cima desse perfil específico e retroalimentar essa estratégia em tempo real. Então isso é muito interessante porque é aí que no dia a dia a gente capta esse prêmio. Então assim, o Renato ele trouxe um negócio muito interessante que é, você não vai implementar um agente de inteligência artificial e vai acontecer uma mágica, né? Ou necessariamente vai diminuir o seu trabalho, porque isso cria um novo pacote de trabalho, mas que na soma desses dois você consegue captar esse prêmio relacionado à eficiência. Poxa, Renato, acho que você já trouxe vários insights muito relevantes aqui para a gente. O que eu queria entender é meio que do recorte de maturidade para você conseguir extrair resultado de um agente. Para quem que é um agente nesse momento? Ele já precisa ter um alto volume de leads? Funciona para quem tem um baixo volume? É mais factível para empresas que têm uma grande documentação e precisa ter isso organizado de alguma forma? Mas quais que são os critérios que você consegue olhar e falar, cara, esse daqui já extrai o valor hoje e deveria pensar nisso agora? É para todo mundo? É para uma fatia do mercado? Qual que é a sua opinião? Excelente pergunta, porque eu acredito que muitos de vocês que estão nos ouvindo, de repente, estão ouvindo tanto
sobre IA, agentes de IA e tudo mais, que fala, poxa, tem que colocar. Primeira coisa, se você colocar agentes de IA numa empresa que não está pronta, ela só vai escancarar as ineficiências, tá? Então, eu acho que tem que ter uma maturidade em termos de processo, eu acho que tem que ter uma maturidade em termos de... Você sabe quem é seu ICP, né? Você sabe quais perguntas de qualificação você tem que fazer, quem que você tem que passar para o teu time de vendas, qual que é o playbook, pelo menos tem ali algo orquestrado, porque se você usar agentes de IA, o que vai acontecer? Você vai potencializar ou uma eficiência ou uma ineficiência. Tá? Então, eu acredito que tem que ser feito ali o básico para depois você usar a IA para escalar. Porque a IA, o que ela faz é isso, ela escala. Tá? E aí, no que a gente fala de escala, por exemplo, no nosso cenário de inbound, né? Se você gera ali 50 leads por mês, não tem o porquê você investir tempo, dinheiro, recursos em fazer um agente de IA para converter 50 leads. É muito pouco. Para hoje, pelo menos, você desperdiçar tempo, esforço, recursos para isso. Né? Eu acredito que, por exemplo, um SDR, nesse cenário, eu estou jogando até contra o meu business, né? Eu poderia falar, não, para todo mundo, comprem, contratem a Patagon, não é o caso. O SDR, nesse caso, vai fazer um trabalho melhor, né? Porque você não tem aquele problema de, eu vou botar mais dinheiro em marketing, meu time não vai dar conta de atender. Não, o SDR dá conta de atender, né? E outra, multicanal. Né? Então ele vai poder fazer a ligação, ele vai poder atender no WhatsApp, ele vai poder fazer no e-mail, ele vai poder fazer uma visita se necessário, enfim, ele vai poder ir no evento quando você tiver, ele vai poder entrar numa call junto com o vendedor, enfim, ele tem muito mais potencial ali, tá? Agora, se você tiver um volume maior, poxa, eu cheguei a ter 40 BDRs comigo na operação na GUP, é muita gente, né? Poxa, será que eu preciso contratar mais gente? Ou, de repente, eu preciso melhorar minha eficiência com essas pessoas que eu tenho aqui? Né? Aí eu acho que a gente está falando de outro caminho. Então, é para empresas que precisam atender um volume maior né, com o time que tem. Tá? Eu, por exemplo, tenho um time super enxuto. Né? A Patagon, primeiro, a Patagon é AI First. Né? Então, tudo o que a gente pode fazer com IA, a gente tenta operacionalizar com IA. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa em marketing, né? Na verdade, a gente quebra em Demand Generation, Conversion e CX ali. Então, eu tenho, por exemplo, uma pessoa de GTM no Brasil e eu. Né? Agora a gente está contratando um gerente para o Brasil, porque eu assumi Latam, mas por questão de agenda, né? Mas você consegue potencializar muito. Fazer mais com menos do que se comparado com as operações anteriores, né? Exato. E eu tenho a Paty, né? A nossa agente de IA, que qualifica todos os leads, né? Então, assim, você consegue escalar muito com IA, né? Então, eu preciso ser uma empresa com 50 mil funcionários para ter uma IA? Não. Né? Mas se você precisa escalar o teu negócio, a IA vai te ajudar. Mas desde que você tenha a casa arrumada. Sim, porque se você botar o agente de IA ali, ele vai potencializar as suas ineficiências e aí depois você vai culpar o agente. Né? Tanto que a gente basicamente escolhe muitos negócios que a gente quer entrar. Tem negócio que eu falo, olha, desculpa, mas eu não vou conseguir te ajudar. Né? Não é o momento. Não é o momento, acho que você não está pronto para isso. E eu dou dicas. Né? Olha, para você, eu acho que, cara, investe numa ferramenta de outreach. Cara, você não tem problema de inbound aqui. Eu não vou conseguir te ajudar agora, pelo menos não agora. Tá? Então, não é para todo mundo, tá? Mas eu acho que todo empreendedor e todo o gestor tem que consumir e entender sobre IA. E usar no dia a dia. Né? Então, não necessariamente você precisa de um agente. Mas, cara, poxa, faz um GPT ali no chat GPT para fazer um buscador de empresa. Né? Claro. E é super simples, né? Eu trabalho com esse produto, vendo para esse perfil, né? Então eu preciso saber essa informação da empresa que eu quero capturar. Cria aquilo ali, bota o site da empresa, me traz sempre essa informação. O GPTzinho simples,
né? Cria usa uma ferramenta de transcrição, né? Clap da vida, um TLDV, para, fazer uma reunião com a pessoa, prestar atenção na pessoa e deixar a IA fazendo as anotações. E depois você pegar aquilo e fazer um prompt para, pega essa transcrição aqui e transforma num e-mail pós-reunião. Então, tem várias coisinhas que você pode aplicar com IA no teu dia a dia, né? Mas não necessariamente colocar um agente de IA em toda empresa, em qualquer fase, né? Eu sei que provavelmente aqui estão nos assistindo vários empreendedores early stage, né? Que, tem recursos limitados ali, tem que escolher onde vai depositar a sua grana. Para alguns, para alguns pode ser desperdício de tempo agora olhar para agentes de IA. Certo. Né? Mas tem que entender qual que é a capacidade, qual que é o momento. Essa semana, por exemplo, eu conversei com uma empresa early stage que está indo para o mercado, mas, cara, ela não vai conseguir escalar o negócio se não for com a gente já também. Aí você fala, mas você está se contradizendo. Por quê? O negócio dela é B2C. E o B2C tem uma característica importante que muitos leads chegam fora do horário comercial. E aí você perde o time e tudo mais, aquilo que a gente conversou, né? E ela é uma venda não tão simples para as pessoas contratarem como no e-commerce, né? Onde, eu só preciso entrar ali, por exemplo, um relógio eu conseguiria contratar no e-commerce. Né? Uma camiseta eu consigo contratar no e-commerce sem falar com ninguém. Sim. Né? Mas você não vai contratar a Patagon, por exemplo, no e-commerce. Né? Só ler ali, clicar e você vai, no mínimo, ter que tirar algumas dúvidas. Principalmente quando você tem tickets um pouco mais elevados. Né? Então, ela vende no B2C, com um ticket um pouco mais elevado. E ela falou, cara, minha venda não é uma nave espacial, um avião, que eu tenho que, tá presencial lá, mas eu tenho que tirar algumas dúvidas. Né? Eu tenho que... ela está no meio do caminho ali. É para um negócio que vai ter um volume de leads, né? Então que você vai precisar escalar, que vai precisar ter alguma interação, né? Mas também que não é tão complexo quanto vender uma nave espacial. Claro. Né? Então tem que ser... Não é para todo mundo, mas não necessariamente só para empresas muito grandes ou empresas que estão há anos no mercado. Né? Essa empresa mesmo com a qual eu conversei essa semana tem menos de um ano. Né? Ela está fazendo go-to-market, está saindo daquela fase do 0 para 1, né? E modelando o negócio dela, contratando as primeiras pessoas de vendas e tudo mais. E aí eu falei, cara, dá para você começar com IA. Né? Você não precisa... E outra, para ela vai ser caro o custo de aquisição se ela contratar um time de vendas que é 60 vezes mais caro que uma IA. Né? Então, é um pouco desse cenário. Tá? Muito interessante, Renato. E para o futuro? O que você acha que vem por aí? O que vocês estão desenvolvendo? Quais são as expectativas? Eu sei que você trouxe ali uma figura... uma perspectiva um pouquinho mais ampla de que ainda é muito incipiente, que muita coisa pode acontecer, mas o que a gente já consegue ver ali nos próximos meses, no universo curto de tempo? Olha, eu sou muito entusiasta do tema, eu adoro ficção científica, mas sem falar de ficção científica, vamos falar do espaço curto de futuro, né? Acho que para o próximo ano, assim... eu vejo cada vez mais empresas adotando IA, né? Eu acho que hoje a gente ainda está numa fase muito de early adopters, né? Então, por exemplo, as primeiras empresas que contrataram no Brasil são startups, né? Agora, as empresas mais tradicionais, as empresas de segmentos mais centenários, elas têm resistência, elas têm medo. Eu nem sei o que é o ChatGPT direito, o que eu estou contratando um agente de IA. E principalmente no que a gente vai para camadas de hierarquia em empresas maiores. Né? Às vezes quem está na operação, já entendeu o valor. Que legal, vou ter atribuição de todos os leads, vou saber quem converte, quem não converte, ao mesmo tempo já vou abastecer meu Google, minha meta para ter melhores leads. Mas, cara, às vezes quem está na decisão não está se importando com isso. Né? Só quer saber, quanto que eu vou gastar e quanto que eu vou... Sabe? Então... ainda a gente está numa fase muito inicial. Certo. Então, o que eu vejo? Eu vejo que as empresas vão adotar cada vez mais. Né? Vão surgir cada vez mais soluções. Né? A Patagon começou há um pouco mais de um ano, onde foi uma das pioneiras na América Latina fazendo isso. Porém, agora a gente tem várias empresas começando a fazer
né? Algumas ali meio que na gambiarra, com N8N e tudo mais, mas cara, é muito bacana que as empresas estão começando a fazer. Eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Eu acho que vão ter cada vez mais empresas se especializando em verticais também, né? Eu vejo que sim, a adoção, não só a adoção das empresas vai aumentar, mas muitas coisas novas vão surgir. Eu acho que vai mudar muito o modelo que as empresas operam, né? Então, desse antigo modelo de receita previsível de Arrow Ross para um modelo novo que a gente ainda vai entender qual que é, né? Então, falando de algumas coisas que eu vejo que vão surgir. Então, hoje, por exemplo, na Patagon, a gente atua muito no topo do funil, na qualificação. Cara, eu acho que cada vez mais a gente vai descer no funil de vendas. A gente está em desenvolvimento de agents para apoiar em várias etapas do funil. Né? Então, mandei uma proposta, depois de 3 dias eu quero que o agent faça um follow-up. Né? Ou analisa a base de dados e aí eu quero identificar, enfim, né? Quais são os leads que eu devo mandar a campanha X, a campanha Y. Né? Tem várias coisas que a gente tem desenvolvido. Né? Eu acho que voz é algo que vai vir cada vez mais com peso. Né? Acho que é algo que a gente está pensando em qual momento a gente vai fazer. Acho que a gente vai ter que fazer em algum momento, né? com uma qualidade melhor. Eu acho que um CRM Thinking, né? Que é um CRM que pensa, né? Que, cara, ele extrai todo o valor daquilo que você tem e diz para onde que o mercado tem, o que você tem, quais clientes você tem que abordar, quando, com qual mensagem, em qual canal, qual que é a cadência, enfim. Eu acho que, assim, a gente só está começando, né? E tem muito para evoluir nesse sentido. Ferramentas de outbound também eu vejo que estão cada vez melhores, né? Então, poxa, o que se pode fazer, por exemplo, hoje com o Clay é fantástico, né? O que você pode fazer com ferramentas de automação, criação de e-mails personalizados, abordagens personalizadas, e você linkar todo um storytelling para o teu cliente, isso vai evoluir muito, né? Aí, fora isso, por exemplo, na Patagon a gente foca muito mais hoje em dados, né? Poxa, o que eu vou conseguir entregar de informação para esse meu cliente? Porque a conversão do lead vai ser commodity, tá? O chat, o agent, a parte vai virar commodity, né? Que é o agente que atende ali na ponta. Mais importante é virar para a gente de marketing, para o gerente de marketing e falar, cara, essas são as campanhas, esses são os criativos que estão dando melhor resultado, essas são as campanhas que convertem mais, esse aqui é o perfil de ideal que você tem que atacar, essa é a região nova que você tem que atender, que as pessoas estão perguntando, esse é o produto que você ainda não tem, que você tem que ter, que as pessoas estão perguntando, esse produto não está claro, tal informação, porque, sabe? Então, assim, eu acho que vai muito para esse lado, né? De cada vez você ter mais dado, mais controle da tua operação e extrair mais valor disso, né? E isso, uma integração ali num N8N não vai te entregar. Vai te entregar. Né? E é um pouquinho do que eu vejo ali para futuro curto de IA, sem falar de ficção científica aqui ainda. Poxa, muito interessante, mas insights assim, muito valiosos e, sobretudo, aplicáveis para o founder conseguir realmente se colocar ali no meio dessa revolução e conseguir entender ali por onde começar. Então, acho que o Renato trouxe vários exemplos ali de pequenas ineficiências que o founder, o líder de revenue, ele deve observar e que justamente vão trazer a resposta se é o momento dele trabalhar com a gente ou apenas começar a captar essas ineficiências e resolver isso através de outra forma. Renato, muito obrigado. Queria que você finalizasse aqui falando um pouquinho de você agora. Eu sei que você está produzindo ali uma série de conteúdos, a forma de entrar em contato com você, a forma de entrar em contato com a Patagon. Então, deixe seus contatos e essa mensagem final. Obrigado pela oportunidade, obrigado por terem assistido. De fato, eu produzo bastante conteúdo ali no LinkedIn. Para a gente é uma grande fonte de informação, né? Eu consumo muito o LinkedIn, mas eu também gosto de compartilhar um pouquinho desses insights que eu tenho, de alguns estudos que eu leio. Né? Eu estou bastante presente ali na rede. Fácil de me achar, é Henrique Alca ou Renato Chialca. E que mais? Nosso site, patagon.ai, né? Então patagon.ai.
Para marcar uma reunião comigo, é só conversar com a Paty, né? Conversa com a Paty ali, até para testar, ver na prática ali o que é um agente de IA operando. Depois a gente marca, eu te mostro o por trás da Paty, como que acontece, como que você poderia aplicar na sua operação. E fico à disposição para quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, quiser dicas também. Adoro compartilhar conhecimento, porque eu sempre aprendo mais do que ensino quando a gente faz esse tipo de troca. Muito obrigado, Renato. Acho que o episódio assim foi sensacional. Trouxe muitos insights, muitos conhecimentos práticos. E para você que está nos ouvindo, nos assistindo, até o próximo episódio.